Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Renato Moicano, né? Vocês lembram o brasileiro que é lutador lá do UFC, tá fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, e ele lutou um UFC lá na França, lá em Paris, e ganhou de um francês, né? E no final das contas mandou um discurso muito bacana, no final das contas, um fuck Macron, fuck globalists. Muito bom o Moicano nessa. Olha só, vamos falar sobre isso aqui. Essa notícia foi sugerida por exterminador de CPF comunista, Macron de calcinha no UFC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não é a primeira vez que o Moicano ganha uma luta e faz um discurso político e coisa e tal, muito bacana. E é o que eu falo para vocês, né? Esse tipo de coisa tem um valor enorme, porque nós aqui, você que está assistindo meu canal, a gente fala de política. Então a gente está numa bolha do pessoal que gosta de discutir política, de questionar esse tipo de coisa. Existe uma enorme quantidade de pessoas que não tá nem aí para política, né? Talvez eles estejam certos, inclusive, não estou dizendo que eles estão errados, não, que deveriam se interessar por política, não, estou dizendo que é isso, é um fato, acontece, né? E esse tipo de declaração, assim, pode ajudar muita gente a entender uma parte do libertarianismo, né? Então, tem esse clipe aqui no canal do UFC, infelizmente eu não posso tocar o clipe do UFC, porque o UFC adora dar copyright strike em vídeos no YouTube, então eu não posso tocar o vídeo aqui, mas basicamente no final da luta, esse cara aqui é o francês Benoit Saint-Denis, que é o lutador da França, e o pessoal achou meio injusto porque a luta foi até o final, né? O Moicano, na verdade, foi interrompida no meio da luta, porque o cara tava muito mal, né? Apanhou pra caramba, mas o Moicano queria que dessem nocaute. O cara tava realmente destruído na luta, né? Mas não deram nocaute, pararam a luta no meio, ele ganhou a luta e coisa e tal. Mas o cara tá destruído, dá pra você ver. O Moicano nem sentiu o cara, né? O cara realmente estava bem aquém. Ou seja, o Moicano ganhou de um francês lá na França, lá em Paris, né? Um evento lotado, cheio de gente para ver lá. Um sucesso enorme isso daí, né? E aí, como eu falei para vocês, eu não posso tocar o vídeo da UFC aqui. Eu vou escolher só um momentozinho, que é o que eu posso, que não dá problema, que é o momento que ele fala o fuck Macron. Aqui, primeiro ele fala sobre, não que ele elogia o povo francês, mas critica o governo francês, fala que teve em vários lugares da França e que tinha muitos problemas e não sei o que lá. E o pessoal, quando o narrador traduziu para o francês, o pessoal aplaudiu ele, falou, é isso aí mesmo, né? O pessoal lá não está satisfeito com o governo francês mesmo não, né? Aí em determinado momento aqui, ó, deixa eu botar no ponto certinho aqui, ele pega o microfone do cara, olha só. Another massive win. We gotta say, who do you want next? Macron, globalist. Fuck Macron, fuck all globalists. Aí você viu que não precisou nem traduzir, o pessoal entendeu exatamente o que ele estava falando lá. O pessoal, todo mundo... Muito bacana isso, parabéns ao Renato Moicano. Já fiz uma entrevista com ele aqui no canal, super gente boa o cara, libertário também, eu não sei se é libertário em todo o conceito, mas tem muitas ideias libertárias com certeza, né? Enfim, muito bacana isso, e aquilo que eu falo para vocês, né? É impressionante como é que as ideias do libertarianismo estão crescendo rápido, porque são ideias que têm a ver com o momento atual. A gente está numa situação de mundo em que governo não resolve problema mais nenhum. Essas estruturas enormes, hierárquicas e coisa e tal, que o governo tem para resolver coisa, burocracia estatal, isso já resolveu o problema no passado. Tá? Eu não estou dizendo que isso é uma coisa que é sempre ruim. Houve uma época no passado que o governo era necessário, justamente quando você tinha uma quantidade de informação muito pequena para as pessoas, né? Nessa situação, você ter uma estrutura burocrática, uma estrutura estatal, pode fazer diferença realmente, justamente para você resolver o grande problema da economia, que é o problema da confiança. A gente já falou sobre isso, quanto mais as pessoas fazem negócio umas com as outras, mais você aumenta a riqueza da sociedade como um todo. O segredo é como você faz para as pessoas fazerem muitos negócios. As pessoas têm que se sentir confortáveis, elas têm que se sentir seguras, elas têm que sentir que elas vão poder fazer uma relação de comércio, comprar ou vender alguma coisa com outra pessoa, e não vão se ferrar, não vão ser enganadas, não vão cair num golpe, esse tipo de coisa. Isso é o grande desafio, né? E como é que você resolve esse tipo de coisa? Uma das saídas é você ter um governo que inspeciona os restaurantes, que inspeciona as coisas todas, né? E no final das contas
garante que você não vai ser enganado. Você pode entrar num restaurante que vai ter um mínimo ali de segurança, de higiene, coisa e tal. O governo já foi uma boa resposta para isso. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é muito mais fácil, as pessoas recorrem muito mais rapidamente ao número de estrelinha que está ali no review do Yelp ou review do Google Reviews e não sei o que lá. E a verdade é que é muito mais eficiente isso. Por quê? Porque o governo ele vai fazer inspeção de restaurante, mas a gente sabe como é que funciona isso, né? Se o cara do restaurante der um dinheirinho para o fiscal do governo, o fiscal do governo na hora aprova o restaurante, não dá problema nenhum. E ao contrário, se o cara do governo não gostar do restaurante, não vai aprovar e vai ferrar todo mundo. Então, no final das contas, essa solução estatal já resolveu numa época que você não tinha informação abundante. Hoje em dia não resolve mais. Hoje em dia é muito melhor você ver os reviews lá no negócio. Não estou dizendo que é perfeito não, tá? É o que eu falo também, isso é um outro ponto que eu acho importante ressaltar. A gente está no começo desse processo, ainda tem muita mudança para acontecer, ainda tem muita coisa para ser feita de forma descentralizada para resolver problemas sem precisar de um grande governo, né? Então, o resultado é que todo mundo percebe que o governo não está servindo mais para nada. O Moicano é um cara desse tipo, o pessoal da França sabe disso, o pessoal do esporte sabe disso, mas às vezes precisa alguém falar, olha só, tá vendo? Fuck Macron, fuck globalistas e coisa e tal, e é isso daí, né? O Moicano ainda mandou isso aqui reclamando que ele não apareceu aqui nos pontos de performance da noite, coisa e tal, sendo que ele massacrou o francês lá na luta dele, né? Mas enfim, né? Isso aí faz parte, é coisa do esporte. Eu confesso para vocês que eu também não entendo muito de luta, então não vou me atrever a dar meu comentário sobre a luta em si, né? Mas dá para ver que o pessoal ficou nesse negócio, ele ganhou 10-8 no primeiro round, coisa e tal, e não ganhou um bônus e coisa e tal, porque destruiu o cara completamente, né? E também para vocês não deixarem de seguir o Renato Moicano no canal dele do YouTube, ele tem o canal Renato Moicano Podcast, muito legal, ele faz um monte de entrevista lá, bate papo com o pessoal, dá algumas dicas ali, fala sobre uma série de coisas aqui, sobre economia, sobre liberdade, sobre um monte de coisa muito bacana. É um cara que está realmente por dentro dos assuntos, tem muito o que falar. Parabéns ao Moicano pela vitória dele e pelo Fuck Macron em Paris. Lavou a alma dos brasileiros tudo.